Olá pessoal, meu nome é Pompeu e hoje a gente vai falar um pouquinho aí a respeito do efeito de downwash, né, que acontece nas aeronaves aí de uma forma em geral, tanto em aviões quanto em helicópteros, né. A tradução do termo não faz muito sentido, né, seria fluxo para baixo, né, mas uma coisa mais aproximada, mas o downwash está presente aí em todas as aeronaves, né, que tem sustentação por diferencial de pressão, né? Em que consiste o downwash? Uma vez que você tem um aerofólio e você tem o diferencial de pressão, né, que faz com que esse aerofólio gere sustentação para cima, você vai ter uma tendência do ar, após passar para o aerofólio, de continuar o seu fluxo de forma descendente, né? Isso em qualquer aerofólio, ok? Bom, essa tendência do ar continuar o fluxo de forma descendente é o downwash. Então o downwash nada mais é do que a tendência do ar de descer no movimento, né, descendente, assumir um movimento descendente após a passagem pelo aerofólio, tá? Isso vai acontecer tanto em aviões quanto em helicópteros, ok? De formas diferentes, né? Mas acontece em ambos. Um sendo asa fixa, o outro rotativa, isso acontece também. De uma maneira geral, ó, se a gente dá uma olhada aqui no nosso helicóptero, a gente vai perceber que o downwash é o quê? O fluxo de ar, né? Conforme o helicóptero vai caminhando, esse fluxo de ar vai passando no disco do rotor de cima para baixo, né? E ele tende a permanecer num fluxo descendente após a passagem. O downwash ele começou a ser estudado por dois motivos, né? Primeiro, associado a arrasto induzido, né, para o estudo das esteiras de turbulência na aproximação das aeronaves, ok? Então ele é uma força de ar descendente que está no fluxo de ar da aeronave após ela passar, então ele leva um tempo para dissipar, assim como a esteira de turbulência, né? E segundo, ele começou a ser estudado também por causa do efeito que ele gera em algumas aeronaves no estabilizador horizontal, né? Isso é muito mais comum ser visto nos aviões, né? Uma vez que o ar passa pela asa, ele vai e passa pelo estabilizador horizontal, conforme a aeronave vai aumentando a velocidade, esse fluxo de ar ele vai se esticando, né? Ele vai se esticando. E ele começa a descer cada vez mais para trás. E aí ele começa a atrapalhar a função do estabilizador horizontal. Então ele foi estudado também para ajudar a entender esse fenômeno de turbulência que era gerado no estabilizador horizontal. Por isso que hoje você tem algumas aeronaves, né, que tiveram a sua estrutura pensada nesse fluxo. Então você tem aí, por exemplo, as variações de aviões, né, onde você tem a cauda em T, né, que você coloca o estabilizador horizontal para cima, justamente para ele fugir do downwash, que é o fluxo de ar que age de forma descendente. E aqui ele consegue cumprir a função dele com maior eficiência, tá? No helicóptero em específico, existe a situação que você tem da autorrotação, né? Onde você tira o passo completo do coletivo e aí o fluxo de ar começa a passar no rotor de baixo para cima, né? Existem algumas publicações, algumas literaturas que dizem que aí esse efeito passa a ser um efeito de upwash, né? Upwash. Ok? Mas não se enganem, né? Apesar do ar estar passando de cima para baixo, depois que o helicóptero passa por aquele fluxo, esse ar, né, relativamente ao solo, ele vai continuar numa atitude descendente, né? Então, assim, o ar passa de cima para baixo, mas o rotor está produzindo sustentação. Então, depois do helicóptero passar por esse fluxo de ar, todo o ar, né, pelo qual o helicóptero passou vai continuar com fluxo descendente. Então ele vai continuar sendo um downwash, apesar de
relativamente à aeronave, ele passar de baixo para cima e ser chamado também de upwash, ok? Bom, espero que tenha ajudado vocês aí esse videozinho, que tenha ajudado a esclarecer esse fenômeno. E agradeço e até a próxima.